Opa, e aí galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal, espero que todos vocês gostem. E o primeiro vídeo vai ser um resumo de um episódio do anime do Garoto do Pêssego, né? Eu vou deixar o nome aqui na descrição para mim não falar errado para vocês. E espero que todos vocês gostem. E é isso, fiquem com o vídeo. Aqui conhecemos nossa protagonista, que se chama Sally. Ela estava olhando uma humana coelha no chão. Sally estava com dúvida se aquilo realmente era um coelho. Então, resolveu ir embora. Quando ela estava indo embora, percebeu que a coelha estava com muita fome, então ela voltou e deu uma cenoura para a coelha. Depois disso, Sally começa a conversar com a coelha e descobrimos que seu nome é Frau, que sua espécie é coelhana e que existem monstros e semi-humanos. No caso, a Frau é uma semi-humana da espécie coelhana. Depois, a conversa acaba e elas iam se separar. Entretanto, a Frau falou que ia seguir a Sally por causa da cenoura. Elas começam a caminhar até chegar em um certo vilarejo. Lá encontraram um homem que, quando viu a Frau, ficou tudo em choque, dizendo que não podia permitir um semi-humano naquele lugar. A Sally disse que a Frau era gente boa, mas o humano disse que semi-humanos são inimigos mortais dos humanos e para ela não se deixar enganar. A Sally resolve sair fora do vilarejo junto com a Frau, mas ela tinha um plano. Ela resolveu esperar o pessoal sair da entrada do vilarejo para ela entrar junto com a Frau, que estava disfarçada com uma capa. Depois de entrarem no vilarejo, aparece um outro homem, falando que nunca tinha visto elas antes no vilarejo e que elas são viajantes. Ele estava carregando um monte de cenouras, e quando a Frau viu, ficou louca de fome. O homem percebeu e resolveu oferecer uma janta na mansão dele. Já na mansão, a Sally ficou jantando com o homem, enquanto a Frau ficou em um quarto comendo cenoura para não chamar muita atenção. Depois da janta e um monte de conversa relevante, o homem disse que antes o vilarejo era dominado por monstros, mas um certo dia, um jovem apareceu e matou todos eles. Neste momento, a Sally pergunta se esse jovem tinha cabelo preto. O homem confirma, e em seguida a Sally fica toda animada, falando que conhece esse jovem e que seu nome é Mitoko. Depois, o homem diz que, em forma de agradecimento ao Mitoko, que era um viajante, ele procura dar conforto a todos os viajantes que aparecerem no vilarejo. E aí a Sally vai e pergunta que se fosse um semi-humano ele daria conforto? O homem vai e responde que nenhum vilarejo receberia um semi-humano, pois eles são seres ferozes e sanguinários desde o nascimento. Depois, a conversa acaba e a Sally vai dormir. A Sally acorda no outro dia com uma gritaria. O pessoal não parava de gritar dizendo que tinha um monstro, que era um ogro na verdade. A Sally resolveu ir lá fora para ver o que estava pegando. Mas ao chegar lá e ver o monstro, seu olho começa a brilhar e ela fala que ela está sentindo uma sensação que ela já sentiu antes. A Sally acaba chegando perto demais do monstro enquanto estava fora de si, com o olho brilhando. E quando ela percebeu, ela estava do lado do monstro. E provavelmente ela ia se machucar. Mas a Fro aparece e dá um chutão no monstro e depois finaliza ele com outro chute. É só que é outra. Depois da Frau matar o monstro, o pessoal do vilarejo descobre que a Frau é uma semi-humana e ficam todos em choque e manda elas ir embora do vilarejo. Mas antes de ir embora, a Frau vai e agradece o dono do vilarejo. Enquanto elas estavam indo embora, apareceu um cavaleiro de um reino chamado Hindal, que tinha visto tudo o que aconteceu. Ele prendeu elas, pois queria fazer umas perguntas. O cavaleiro, depois de prender elas e chegar no reino deles, ele vai e solta elas para uma conversa. E ele fala que tinha preconceito com semi-humanos, mas agora ele não tem mais. E fala também que a Frau é muito forte, pois conseguiu exterminar um ogro, e que ela é diferente, pois ela é um semi-humano que ajudou um humano. Depois, elas ficam com fome e o cavaleiro resolve pagar um almoço para elas como forma de desculpa. Eles começam a passear pela cidade, vendo as comidas. Enquanto isso, aparecem dois ogros, mas eles são diferentes. Aparentemente eles são evoluídos, conseguem até se comunicar. A mulher ogro faz um bagulho com o olho e destrói a metade da muralha junto com a metade da cidade. O ogro entra na cidade e já mata um monte de cavaleiros. Depois,
aparece a Sally, com o olho brilhando de novo, e ela tá andando na direção do ogro. O cavaleiro, o cara que estava pagando o almoço para ela e a Frau, chama ela, mas ela nem liga para ele. Ela está fora de si. Ela continua a se aproximar, mas então aparece a Frau com uma voadora no ogro, mas nem sequer feriu ele. A Sally consegue voltar a si e a Frau fala para ela e o cavaleiro fugir. A Sally não queria, mas acaba fugindo junto com o cavaleiro para longe. O ogro fala que nunca viu um semi-humano proteger humanos e tal. E a Frau fala que é por causa da cenoura e que a Sally não teve medo dela. Aí começa o fight. Frau dá uma marretada no ogro, mas não faz nenhum efeito. Depois o ogro ataca ela e consegue segurar ela, e fala que a luta acabou. A Frau já tinha até desistido, até que a Sally aparece e fala pra ela não desistir. Aí ela fica super motivada e vai pra luta de novo. Mas não adianta de nada. A Frau ficou toda machucada e ia morrer junto com a Sally. Até que o olho da Sally começa a brilhar novamente e ela manda um sorriso doido lá, tipo Kaneki, e conta uma história de um pêssego que eu não entendi nada. O ogro vai e resolve dar um socão nela, mas aí a Sally destrói literalmente a metade da mão dele com um tapa. Depois disso, ela manda outra cara do Kaneki e o episódio acaba.